Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento como aliado contra a depressão e a ansiedade. Bom, nos tempos atuais estão aí pautados por discussões, né, claro, a respeito do bem-estar psicológico, da saúde mental e da prevenção de doenças psicossomáticas. A ansiedade, a depressão e a síndrome de burnout pode então ser um exemplo comuns aí no cotidiano das pessoas, né? Seja nas pesquisas científicas, em representações artísticas ou na rotina diária em casas, faculdades e ambientes corporativos. Essa alta de popularidade, infelizmente, não é à toa. E de acordo com as pesquisas recentes realizadas pela OMS, o índice de depressão é um dos 5 mais elevados do planeta, chegando a atingir 4,5% da população mundial e totalizando aí mais de 322 milhões de pessoas. No Brasil, a situação é especificamente ruim. A doença, então, ela afeta 5,5% dos indivíduos, o que torna o país o quinto mais atingido pela condição. Quando o assunto é a ansiedade do brasileiro, o cenário é ainda pior. Segundo as pesquisas, 9,5% da população é afetada pela doença, número que torna o país o maior do mundo em número de pessoas com transtorno de ansiedade. Estima-se que, em média, 264 milhões de indivíduos sejam afetados no planeta, o que equivale aí a 3,6% da população. A pandemia e o isolamento social, como é possível imaginar, agravam ainda mais a situação. E de acordo com os estudos realizados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os casos de depressão praticamente dobram entre os 1.460 entrevistados durante o período e os de ansiedade e estresse tiveram aí um aumento de 80%. Lidar com essas doenças não é uma tarefa fácil, mas quando uma pessoa conhece a si mesmo, essa árdua jornada pode ser aí menos punitiva. É nesse ponto que entre o autoconhecimento, uma habilidade aliada na luta contra as doenças psicológicas, certo? Em conjunto com o tratamento e o acompanhamento profissional, o autoconhecimento ele pode representar então a diferença entre respeitar os próprios limites ou ultrapassá-los e agravar a condição mental. Muito bem. Segundo Carl Jung, é o fundador da psicologia analítica, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Claro, a famosa frase sumariza então o conceito do autoconhecimento, que correspondem a uma série de processos de desenvolvimento e amadurecimento emocional, afetivo, cognitivo, relacional e corporal. Como o próprio nome indica, o autoconhecimento, então, ele capacita o indivíduo a compreender questões, né, com maior facilidade, o que é essencial para que ele entenda a forma com que se comporta, sente e manifesta as suas emoções. Desenvolver o autoconhecimento ajuda a identificar limites, ajuda a reconhecer forças, fraquezas, sinais de cansaço e, evidentemente, a manter a mente saudável e, claro, equilibrada. Quando uma pessoa se conhece bem, ela tem um maior controle sobre o seu desenvolvimento pessoal, além de aumentar os seus níveis, né, de autoestima e determinação. Assim, ela potencializa o controle sobre suas emoções, ela reflete melhor sobre suas escolhas e frustrações. Isso permite que lide melhor com mudanças, com imprevistos ou até mesmo com situações desconfortáveis, né? Uma vez que a inteligência emocional, ela diminui a impulsividade e torna aí as pessoas mais analíticas, ok? Bom, como uma ferramenta relacional, o autoconhecimento também é importante. Afinal, é preciso saber lidar com comportamentos, com atitudes vindas dos demais
principalmente quando são aí opostas a nossas, certo? E avaliando então as relações e entendendo como e por que elas nos impactam em situações que poderiam gerar conflitos, acabam se tornando apenas questões banais do dia a dia. E conhecendo a si mesmo e entendendo como suas emoções, seus traumas e vivências a afetam, uma pessoa se torna capaz de lidar melhor, até mesmo com a depressão e também, claro, com a ansiedade. É um trabalho contínuo, é um trabalho que precisa ser aprimorado ao longo do tempo, mas efetivo e que pode ser a chave para superar essas doenças, certo? Vamos lá desenvolver então o autoconhecimento, requer voltar o olhar para dentro e refletir. É seguro afirmar que todos nós desenvolvemos algumas atitudes que na primeira vista, né, aí não conseguimos entender e nem explicar muito bem. Talvez isso se manifeste por conta da dificuldade de admitir erros ou em pedir ajuda, por teimosia demasiada, pela tendência ao isolamento ou medo de intimidade, dentro de outras diversas possibilidades. Afinal, o comportamento, ele é algo complexo e que deve ser afetado tanto por questões internas quanto por questões externas. Trabalhar o autoconhecimento é entender por que manifestamos nossas ações e sentimentos de determinada maneira e, assim, compreender de fato por que agimos de determinada forma. Há muitas pessoas que passam aí a vida inteira sem refletir sobre o que sentem. A questão é que, quando não há preocupação em entender os próprios sentimentos, é comum que em determinados momentos eles saiam de controle e a pessoa ali os manifeste impulsivamente, o que, tanto na vida pessoal quanto na profissional, pode levar a desfechos indesejados. Compreender e saber lidar com próprios sentimentos também ajuda a lidar com críticas, evita aí posturas reativas e possibilita que as pessoas aprendam com os seus próprios erros, ok? Pessoal, na próxima aula nós continuaremos a falar do mesmo tema, ok? E nos vemos em breve. Até lá! Até mais!